Agradecendo a tua presença, Carlos, obrigado por ter vindo. O Carlos é o Carlos Alberto Janazzi, ele é deputado estadual por São Paulo pelo PSOL, Partido Socialista e Liberdade, e tem atuado na Comissão de Educação. Ele esteve lá naquela palestra que nós tivemos no último dia 27 também, ele esteve nos recebendo, junto com o deputado Carlos Neller, e a gente está encaminhando muito aqui as questões relativas a isso, ele tem acompanhado muito de perto a crise nessa situação. Ele tem uma aula programada, mas hoje a gente vai fazer mais uns informes e algumas palavras. Logo em seguida a gente vai abrir um espaço, depois da fala também do Fábio, a gente vai abrir espaço para as perguntas aqui nossas aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, aqui agradecer o convite que o Gilberto nos fez para estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa com vocês, mas sobretudo já é uma conversa de apoio ao movimento de greve, de mobilização aqui dos alunos, dos estudantes e dos funcionários, não só da Unesp, mas das 3 universidades estaduais. Agora de manhã nós estivemos numa reunião que acabou não acontecendo na USP. Nós tínhamos agendado uma reunião com o reitor Zago, mas uma reunião com deputados. Nós formamos uma comissão de deputados de vários partidos, uma comissão suprapartidária, para pressionar o reitor a abrir processo de negociação, né? Nós tínhamos marcado na semana passada 4 partidos, nós, o PSOL, o PCdoB, o PDT e o PT. Fomos até lá agora pela manhã. Havia um grupo de servidores lá do Sintusp, né, querendo também, logicamente, participar da reunião. O reitor ficou com medo dos funcionários, como sempre, né, proibiu, disse que não faria reunião com a presença dos servidores nessa comissão de deputados. Nós insistimos, dizendo que era importante que pelo menos uma representação participasse do debate, da reunião. Enfim, ele não quis. O fato é que ele acabou não fazendo a reunião nem com os deputados, né? Eu disse o seguinte, ele nem apareceu, ele marcou em 2 lugares. Primeiramente, a reunião estava agendada para ser realizada na reitoria. Quando estávamos chegando, o assessor dele, o chefe de gabinete, ligou dizendo que, como já havia uma mobilização lá embaixo, ele remarcou para um outro local, né, para o prédio da FUVEST, que fica no portão 1, ali perto da Faculdade de Educação, logo na entrada da Universidade de São Paulo. Fomos para lá, porque foi nos dias que ele estaria lá, terminando uma reunião, com outro tema, e nos receberia em seguida, para essa conversa com os deputados. Éramos em 4, 5, seriam 5 deputados, né? E, enfim, aí, quando ele percebeu que os servidores foram até o prédio da FUVEST também, para fazer a vigília, daí o assessor veio, o chefe de gabinete, dizendo que ele foi chamado às pressas para uma reunião do CRUESP. Enfim, foi um desrespeito, né, à comissão que foi até lá, que se deslocou à Universidade de São Paulo, mas no meio desse processo ele ainda disse que queria transferir a reunião para a Assembleia Legislativa, para que os funcionários, ele tem muito medo dos funcionários, né, ele tem muito medo de fazer o debate público. O reitor da universidade, me parece que ele aprendeu muito bem com o ex-reitor Rodas, né? Ele teve uma aula de autoritarismo, enfim, então todo o medo dele era de cruzar, de enfrentar os servidores da Universidade de São Paulo, assim como vocês estão também mobilizados e em greve. O fato é que a reunião não foi realizada. Nós vamos agora para a Assembleia Legislativa tomar as providências, porque ele desrespeitou o Parlamento Paulista. Eu disse o seguinte, falei, se esse reitor trata 5 deputados de 5 partidos diferentes dessa maneira, com descaso, eu fico imaginando como que ele não trata os funcionários, os professores e os alunos, e todo o movimento ali. Foi um desrespeito enorme, não só com os deputados, mas com os servidores, não querendo receber os servidores. Então eu digo isso até para fazer aqui algumas colocações, para o debate que vocês estão fazendo aqui, para a mobilização, que nós temos que mudar a estrutura de funcionamento das 3 universidades, né? Nós temos uma estrutura montada que é extremamente autoritária, de funcionamento, de escolha de dirigentes, de reitores, de vice-reitores, de diretores, de chefes de departamento, que é uma estrutura arcaica, autoritária,
né, que é fruto ainda da época do regime militar, da reforma feita pelos militares. Então esse resquício é muito forte ainda, não é um resquício, eu acho que o autoritarismo é um tema transversal que atravessa as 3 universidades estaduais, mais o Centro Paula Souza também, que não é diferente das nossas ETECs e FATECs. É um debate que nós estamos fazendo já há um bom tempo na Assembleia Legislativa. Eu já estou no 2º mandato de deputado estadual, estamos pelo menos de 2007 até hoje, vem fazendo esse debate e tomando algumas medidas, né, para mudar essa estrutura autoritária de funcionamento das 3 universidades, que propicia esse tipo de comportamento. Um reitor autoritário, que não negocia, ele é mais realista do que o rei, e o Zago é pior, né, do que o reitor de Campinas e a reitora aqui, porque ele não tem conversa, não tem o mínimo de negociação. Quer dizer, eu não conheço a reitora aqui, então não posso falar aqui é da reitora, não conheço qual é o comportamento dela aqui na universidade, né? Enfim, mas ele vem a público e diz isso, que não vai negociar, que não recebe as comissões. E alguns dias atrás vocês acompanharam que o reitor da Universidade de Campinas disse que ele é contra o reajuste zero e denuncia o próprio Zago, dizendo que o Zago é um dos culpados, é uma das pessoas mais intransigentes do CRUESP, que tem levado a esse tipo de situação, a esse impasse, né? Então, olha, temos que mudar a forma de escolha dos reitores, temos que reformar a estrutura autoritária das 3 universidades estaduais. Nós apresentamos um projeto de lei que está tramitando na Assembleia Legislativa desde 2009, que institui a eleição direta para os reitores e vice-reitores das 3 universidades. O projeto tramita na Assembleia Legislativa. No projeto nós colocamos claramente o fim da lista tríplice, também, que é uma herança do regime militar. Não tem que ter lista tríplice nenhuma, né? A pessoa que tem mais votos é o eleito e pronto, nomeado. Não tem esse negócio de lista tríplice. Isso é um instrumento que não deveria existir, é um instrumento autoritário que permite ao governador eleger pessoas sem legitimidade na universidade, na universidade pública estadual, como aconteceu com Rodas, quando foi nomeado pelo ex-governador Serra. Ele não foi o mais votado, vocês lembram disso. Ele não tinha legitimidade, mas mesmo assim foi eleito reitor, tanto é que é considerado o reitor biônico, era considerado o reitor biônico da Universidade de São Paulo, porque perdeu, não tinha legitimidade do ponto de vista, né, da gestão democrática, que é algo que nós defendemos tanto, que está inscrita na Constituição Federal, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação aprovado. Não, a gestão democrática é um princípio da educação nacional para o ensino público brasileiro, da educação infantil ao ensino superior, mas que não é respeitada, não é implantada na sua plenitude. Então, pessoal, nessa reunião, que não aconteceu, ficou muito claro, mais uma vez, uma demonstração desse autoritarismo e desse descaso com a democracia, com a comunidade acadêmica, né, como disse bem aqui o Gilberto. Então, nós apresentamos um projeto de eleição direta para reitor, para vice-reitor. Nós também pedimos agora, recentemente, a convocação. Nós aprovamos um requerimento na Comissão de Educação, que foi aprovado por todos os deputados, inclusive os deputados da base do governo também aprovaram o nosso requerimento, convocando, isso especificamente falando do reitor agora Zago, para que ele explique os cortes orçamentários. Parece que foram cortados, houve um corte de 30% do orçamento da Universidade de São Paulo, não sei se é o mesmo corte na Unesp e na Unicamp. Então nós tivemos sérios prejuízos aí, cortes em convênios, em pesquisa, em intercâmbios, em bolsas. Os alunos foram duramente prejudicados, os professores e funcionários, porque reajuste zero, né? Não há mais possibilidade de contratação de servidores, de professores. Então esse é o quadro hoje da Universidade de São Paulo. Sei que também há cortes na Unesp e da Unicamp. Eu não tenho os dados dessas duas universidades, porque nós acompanhamos mais de perto a Universidade
de São Paulo, mas creio que a situação não é muito diferente aqui com vocês, né? Enfim, essas são as medidas que nós tomamos. Ele deve ir depor dentro de alguns dias na Assembleia Legislativa. E nós também já protocolamos um outro requerimento convocando a presidente do CRUESP, que é a reitora aqui da universidade de vocês, porque nós queremos discutir de uma forma mais ampla essa questão toda dos cortes, do reajuste zero para os funcionários e professores. Então essas são medidas que nós estamos tomando. 2 requerimentos na Comissão da Educação, um já aprovado, o outro ainda não. O projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa para instituir o que nós chamamos de gestão democrática, que nós entendemos que a eleição direta é muito importante, ela ajuda, né? Ela sozinha não resolve, mas ela é um instrumento importante. E nós estamos agora, nesse exato momento, discutindo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que será aprovada talvez hoje, agora à tarde, porque nós estamos lá encerrando já o semestre legislativo. O último projeto a ser votado é a LDO, e deve entrar talvez agora à tarde. Então nós apresentamos também emendas, todas as emendas que foram, na verdade, solicitadas pelo Fórum das 6, nós protocolamos todas elas, né, com os percentuais apresentados, mas sobretudo o aumento da quota parte do ICMS do Estado de 9,57%, que é o atual, para 11,6%. Essa é a principal emenda. Nós estamos tentando aprovar agora nesse debate todo, na discussão da LDO. E também discutindo a questão da base de cálculo dessa quota parte, porque nós sabemos que há uma sonegação, há uma maquiagem dos dados, dos valores na base de cálculo, por exemplo, em relação à verba de habitação, que entra nessa discussão, a da nota fiscal paulista. Então nós estamos acompanhando essa execução orçamentária. Nós temos dados dando conta de que só no ano passado, em 2013, foram sonegados mais de 500 milhões de reais, 500 milhões de reais para as nossas universidades. E um outro dado importante que nós tivemos agora, recentemente, é que de 2008 até 2013, nós tivemos uma sonegação de 2 bilhões de reais. Isso nessa maquiagem, onde o governo mexe na base de cálculo e retira essas verbas que eu falei, principalmente na área da habitação e na área da nota fiscal paulista. Então nós estamos trabalhando nessa discussão da LDO nessas duas áreas, né? aprovar essa emenda e discutir essa questão da base de cálculo do produto final, do cálculo do produto final lá do orçamento para as nossas 3 universidades. E para nós é muito claro, não houve um aumento desses 9,57, porque isso começou a vigorar em 1995, antes era menos do que isso, né? E de 95 até hoje não aumentou-se, né? Não teve aumento desse percentual. Houve uma certa expansão das universidades estaduais, né? Porém não houve um acréscimo de investimento. Então para nós é muito claro, nós temos que aumentar o investimento no financiamento da educação no nível superior no estado de São Paulo. Não dá mais para ficar, nós discordamos do que vem afirmando o reitor Zago, de que a questão não é mais essa. O reitor não quer fazer enfrentamento com o governo, não faz um movimento para pressionar o governador Geraldo Alckmin a liberar mais recursos, né? A aumentar esse percentual. Ele disse que não, que o problema não é esse, ele não está disposto a fazer esse enfrentamento, mas nós estamos, o movimento, o Fórum das 6 diz que sim, que tem que aumentar o percentual. Nós na Assembleia Legislativa também estamos com esse movimento de aumentar, por isso que toda a pressão de hoje, principalmente durante a votação, vai ser em cima das universidades, para aprovar as emendas do Fórum das 6. Então nós estamos fazendo um trabalho de obstrução, no sentido de que não se vote nenhum outro projeto sem que essas emendas sejam acatadas. Então, nós estamos numa guerrilha, né? A semana inteira, mas sobretudo hoje vai ser um dia talvez decisivo se a LDO entrar mesmo a partir das
18 horas, 19, mas há toda uma movimentação lá dentro que nós estamos acompanhando no Colégio de Líderes para, pelo menos, avançar nessa área de financiamento. Então, na nossa opinião, houve uma má gestão, principalmente na USP. Nós acompanhamos toda a gestão do Rodas. Vocês me desculpem eu estar falando só da USP, porque onde eu acompanho eu tenho mais dados. Eu não posso falar da Unesp e da Unicamp, Gilberto, porque eu não tenho os dados. Aí eu não quero ser leviano, mas lá nós acompanhamos com lupa, né? Com lupa o que aconteceu, desde a posse do Rodas até a sua saída. Até a sua saída nós acompanhamos toda a gestão, junto ao Tribunal de Contas, acionamos o Ministério Público em vários momentos, né? Com representações por improbidade administrativa, denunciando o que aconteceu na Universidade de São Paulo, da má gestão, e nós não aceitamos essa desculpa de que as universidades estão em crise por conta dos altos salários dos professores e dos funcionários, né? Isso não procede, né? Na Universidade de São Paulo, por exemplo, o reitor gastou milhões em obras desnecessárias para a universidade. Ele comprou vários terrenos e salas comerciais fora da universidade. Ele comprou um terreno na Rua da Consolação, quase no cruzamento com a Avenida São Luís. Se vocês passarem ali, quase no cruzamento, tem um prédio enorme de 18 andares sendo construído. E tem uma placa da USP lá enorme, tem um valor de 71 milhões pela construção o valor. Lógico que será mais do que isso, mas tem a placa de 71 milhões, e está escrito o seguinte: este prédio abrigará os órgãos centrais da universidade, da reitoria da Universidade de São Paulo. Fica imaginando, é engraçado, né? Se você tem uma cidade universitária lá no Butantã, com muito espaço, por que se compra um terreno, né? E se constrói um prédio por 71 milhões de reais? Nós entendemos que é um gasto altamente desnecessário. Na época em que ele comprou o terreno, nós já tínhamos acionado o Ministério Público e acionamos de novo. O Tribunal de Contas está investigando, mas o ex-reitor comprou também salas comerciais na Avenida Paulista, comprou salas comerciais no Centro Empresarial de São Paulo, na região de Santo Amaro, com várias salas, com vagas no estacionamento, são salas caríssimas, e comprou também outros terrenos na Consolação. Tudo isso, pessoal, está sendo investigado tanto pelo Tribunal de Contas, como também pelo Ministério Público. Então nós entendemos que daí vem também aí uma parte dessa crise. Então não é salário, né? Até porque os salários dos servidores sempre foram salários arrochados, né? Todo mundo sabe disso. Os servidores e os professores nunca ganharam bem nas nossas 3 universidades. Então essa argumentação não tem procedência. Nós acompanhamos também a execução orçamentária das universidades pela Assembleia Legislativa. Nós temos dados a execução orçamentária. Nós sabemos de como que funciona o orçamento, e que, na verdade, essa crise foi gerada, né, em primeiro lugar, pela má gestão e pela falta de investimento, a falta do aumento das verbas do financiamento das nossas universidades, que tiveram uma expansão, mas não tiveram uma contrapartida financeira. Isso levou a esse verdadeiro caos. Agora, há muitos anos que nós tentamos mudar esse quadro quando se vota o orçamento na Assembleia Legislativa. Todos os anos é a mesma coisa. Mesmo antes de eu chegar na Assembleia Legislativa, antes de 2007, né, os deputados já apresentavam as emendas para aumentar o percentual. Né? Quem é mais antigo, vocês sabem, que veja o professor Paulo aqui, grande educador, que faz parte da história da educação brasileira. Oi? Triste história. Da triste história, que é a história da exclusão, da repetência, da evasão escolar e da falta de financiamento. O professor sabe melhor do que eu e pode falar mais sobre isso, mas o Fórum da SEI sempre se mobilizou para aumentar esse percentual, não é de hoje, todo ano. E agora nós chegamos num momento de uma grande crise, mas ao mesmo tempo é um momento de grande pressão, de grande mobilização. Os integrantes do Fórum da SEI estão mobilizados, frequentando a Assembleia Legislativa todos os dias, nos gabinetes, indo na reunião de líderes, pressionando, né? Vocês estiveram nessa semana lá
na Comissão de Finanças, na Comissão de Finanças pressionam. Isso é importante, porque a Assembleia Legislativa ela é pressionada pela pressão de vocês. É muito importante que vocês estejam lá o tempo todo, principalmente nesse período da LDO e no final do ano, quando se aprova de fato o orçamento. São os dois momentos em que nós podemos, de fato, concretamente aumentar esse financiamento para as universidades. Então, concluindo essa parte aqui da minha intervenção, nós temos, na nossa opinião, por tudo que nós acompanhamos, eu assim, fui aluno da USP durante 10 anos, fiz mestrado, doutorado lá, então conheço profundamente a Universidade de São Paulo. Mesmo antes de ser deputado ou vereador em São Paulo, eu já acompanhava a luta dos estudantes, dos professores, e nós sabemos que tem que mudar a estrutura autoritária de funcionamento, ela não funciona mais, na verdade, tem que se implantar de fato uma gestão democrática da universidade pública, com a participação de todos os segmentos, e, ao mesmo tempo, nós temos que aumentar o financiamento da universidade, que hoje ele é insuficiente para dar conta da oferta, da qualidade de ensino e do atendimento da demanda do ensino superior no Estado de São Paulo pelas universidades públicas, porque há um verdadeiro, hoje vocês sabem, privatismo da educação no Brasil e sobretudo em São Paulo, né? Essa é a verdade. E há um movimento agora, concluindo, Gilberto, um movimento que nós estamos acompanhando e criticando muito, que é esse movimento de privatização das universidades, esse discurso de pagamento de mensalidades, né? O próprio reitor do Zago deu uma entrevista horrível na revista Veja, na semana passada, contra a estabilidade do emprego, enfim, uma muito ruim a entrevista dele, mostrando a cara. Então há esse movimento que ganha força, vamos cobrar das universidades. As universidades públicas atendem uma minoria, uma parte da população que tem condições de pagar, então vamos cobrar. Existe um movimento fortíssimo nesse sentido. E nós temos que estar preparados para fazer esse debate, porque nós sabemos que aqui em São Paulo as nossas 3 universidades, elas são responsáveis por 25% da pesquisa científica feita no nosso país. Então não é só ensino e extensão, tem pesquisa, a situação é muito mais ampla e muito mais complexa. Né? Mas me preocupa muito esse movimento de privatização das universidades, essa tentativa de privatização, né? Desse discurso que é feito principalmente por esses órgãos de imprensa, Estadão, a Folha de São Paulo, a revista Veja, Isto É, a revista Época, de tentar, né, jogar para a população, criar uma opinião favorável na opinião pública de cobrança de mensalidade. Então era isso, pessoal, essa seria a minha inicial contribuição, não sei como que vai funcionar aqui. Tá? Então agradecemos aqui ao deputado Carlos Gianazzi. Ele colocou 2 pontos aqui. Antes de abrir aqui a palavra aqui do professor Fábio Okada, que é o representante da UNESP, que está conosco nesta tarde, eu gostaria que nós tivemos aqui no caso, só para te informar, Carlos, nós temos uma amizade há alguns anos, né? A UNESP também, desde 2000, eu entrei na UNESP em 2001, e já em 2002 o professor Palma também tem condições, assim com vários colegas que aqui estão presentes, nós tivemos também esse plano de expansão da UNESP. E eu estou trazendo aqui uma carta do colega do campo de Araçatuba, no qual, inclusive, ele questiona a senhora reitora com relação a quando ela faz se houve alguma reflexão a nível de universidade quando da criação de novos cursos. Por exemplo, agora na Faculdade de Engenharia, lá em São João da Boa Vista. A Unesp também teve esse processo de expansão e não houve aquele repasse de recursos para atender essa nova demanda que acabou sendo criada com esses novos cursos e novas unidades. Nós temos aqui 7 unidades experimentais da Unesp, funcionando em condições, muitas delas em condições precárias, em Dracena e aqui também em São Vicente, onde foram abertas novas unidades da Unesp, atendendo a um projeto eleitoreiro do governo tucano. Mas como a gente gostaria que você respondesse rapidamente só essa questão com relação à questão da privatização nesse momento, porque é um tema que nós estamos em muita discussão. Inclusive, você menciona a entrevista do professor Zago, eu também vejo uma entrevista também da própria professora Marisa, que está dizendo que esse discurso da privatização está sendo utilizado contra o fator que está surgindo agora na greve,
nesse momento, mas é um discurso que a gente já ouviu há alguns anos. Nós tivemos a oportunidade de discutir isso aqui nas últimas 3 greves, pelo menos nas 3 últimas greves, sempre esse fator sobre a privatização das universidades públicas, ele veio à tona. Então a gente já percebe que é um plano, de certa forma já existe algumas articulações nesse sentido, e você lembra perfeitamente também que o governador Serra criou uma secretaria para tentar tirar um pouco da autonomia das universidades, que acabou sendo desmoralizada, né? Não acabou tendo aquela efetividade daquela secretaria, mas foi uma tentativa também nesse sentido, né? Criando uma secretaria do ensino superior e tentar botar um pouco a autonomia das universidades. Eu gostaria que você abordasse um pouco sobre isso e logo em seguida eu vou passar a palavra aqui para o professor Fábio Cato. Você lembrou bem essa questão da Secretaria do Ensino Superior, que foi criada logo no primeiro mês, segundo mês da gestão do ex-governador Serra, que ele deu de presente para o chafinado Pinotti. Foi, na verdade, um compromisso que ele tinha com o Pinotti. Ele criou o Pinotti, mas, sobretudo, pior do que criar aquela secretaria foi a publicação daqueles decretos autoritários que tentavam impedir, que afrontavam a autonomia das universidades estaduais. Vocês lembram a luta que foi? Nós depois conseguimos revogá-los, né? Mas teve muita luta, muita mobilização para revogar os decretos, e a secretaria é um absurdo, porque ela nem funciona mais, ela não tem sentido nenhum aquela secretaria. Alguém conhece a Secretaria do Ensino Superior? Ninguém conhece, ela não tem função alguma na prática, né? Então não há sentido na existência dela, mas ela como... Foi? Ela foi extinta. Ela foi desmoralizada porque não havia a mínima possibilidade da sua existência. Eu repito, ela foi criada para atender, para acomodar o Pinotti, né? Essa é a grande verdade. Mas os decretos foram piores, porque os decretos eles afrontavam de fato e colocavam em risco a autonomia das nossas 3 universidades. Agora, essa questão da privatização do ensino superior no Brasil é uma questão que vem, é algo que vem de longe, né? Sobretudo que foi potencializada pelo regime militar, pela política dos militares, dos generais, né? Depois, após principalmente os acordos MEC-USAID, e a partir de 68, 69, quando nós tivemos essa expansão do ensino superior, mas pela via particular, pelas universidades privadas. Se vocês pegarem as grandes, algumas das principais universidades do Brasil, muitas delas foram criadas em 1968, 69, a FMU foi criada em 1968, a Unisa, Mogi das Cruzes, muitas delas, então, com financiamento, né, do governo federal, que continua até hoje. Nós temos financiamento. Outro dia não, já há algum tempo, eu me lembro, eu estava no Centro Cultural de São Paulo, saindo uma peça de teatro, e quando eu saio assim, eu vejo um prédio sendo construído, um prédio enorme, de vidro. Eu olhei para o prédio e, nossa, acho que aqui parece que vai ser um banco, um desses bancos internacionais, né? Só que daí em seguida eu vi uma placa enorme dizendo assim: aqui futura instalação da Unip, hoje é a Unip, né? E que está sendo financiada com o dinheiro do BNDES, o dinheiro público, né? O nosso dinheiro financiando a Unip. Então esse setor é muito forte no Brasil. Agora, nas universidades estaduais, Gilberto, nós temos já as famosas fundações dentro das universidades, que elas representam também um processo de privatização. Muitas delas utilizam o nome, a marca das universidades, utilizam a história e até mesmo funcionários das universidades. Então, né, nós já questionamos isso no Ministério Público, já fizemos muitas audiências, debates sobre esse processo de privatização através das fundações que estão dentro das nossas universidades. Muitas delas têm esse caráter, né, muito mais preocupadas com o mercado, né, para o atendimento de empresas, do que preocupadas com o ensino, com a extensão e com a pesquisa de fato. Isso já existe, mas é uma tendência muito forte no Brasil e aqui em São Paulo, onde uma boa parte da demanda, uma boa parte, não estou sendo até legal aqui, mas com as universidades privadas, mas eu diria que quase 80% da demanda no estado de São Paulo do ensino superior é atendida hoje pelas universidades particulares, pelas Unips da vida. Ontem, né, eu estava vendo, cheguei em casa tarde, me peguei o finalzinho da novela, essa novela das 9, então eu vi uma cena que me chocou, né,
dentro da novela, a propaganda da Uniesp, que é a pior de todas, é a maior picaretagem que existe de universidade particular no Brasil, que está sendo processada criminalmente pelo Ministério Público, aquele Fernando Costa, que é o dono, que é um dos maiores picaretas que existe no Brasil, né, que dá golpe nos professores, nos alunos, nos funcionários, que não paga, ele vai comprando várias universidades pequenas e não paga o Zicário, não paga nada. Eu acompanho o processo contra ele, nós, pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Ele responde um processo criminal de falsidade ideológica, são vários processos. E, no entanto, ele tem muito dinheiro, financia as eleições de vários deputados, governadores. Ele tem mais, hoje a Uniesp tem mais de 100 unidades no Brasil, 100 unidades, cresceu assim, por isso que ela tem muito dinheiro para fazer propaganda dentro da novela da Rede Globo. Exatamente, foi um absurdo, fiquei chocado, já sabia do poderio, mas só que é uma das piores, né? E na novela parecia com uma grande universidade, é uma propaganda assim, subliminar, dizendo que ela é uma grande universidade, inclusive uma professora da novela leciona nessa universidade, né? Enfim, mas é a força desse setor que cresce cada vez mais, há investimento na Bolsa de Valores, dessas faculdades, dessas universidades, que são empresas, na verdade, né? Então, é um movimento muito forte, fora e dentro das universidades públicas. Okay. Durante o governo Sérgio, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando o José Serra era ministro da Saúde, ele discutia muito a respeito da chamada mercantilização da saúde. E o que a gente está vendo agora é a mercantilização da educação. Esse processo de privatização foi muito forte no Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas continua muito forte também. Foi muito forte no governo Lula e é muito forte também, não mudou nada, só cresce esse setor, né, e é lamentável, porque, queira ou não, Fernando Henrique era um homem de universidade, saiu da Universidade de São Paulo, né, ele, a Ruth Cardoso, muita gente do PSDB veio das universidades, e o PT, que sempre militou nessa área, teve grandes educadores como Florestan Fernandes e tantos nomes, Paulo Freire também. Esses governos todos se curvaram ao privatismo educacional. Ok. Agradecemos então as palavras aqui. Vamos passar a palavra então para o professor Fábio Caro, que é o representante da Unesp nessa tarde conosco. Boa tarde para todos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite feito pelo Gilberto para compor essa mesa juntamente com o deputado Carlos de Gianazzi, e dizer que é uma honra muito grande estar aqui diante de docentes, servidores e estudantes aqui do Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. E antes de mais nada, eu estou aqui representando hoje a Adunesp. Eu sou secretário-geral da Adunesp. E como nós estamos com uma agenda bastante apertada, sobretudo a partir do momento em que o CRUESP agendou a reunião com o Fórum das 6 para agora às 16 horas, nós tivemos que dividir as tarefas. E eu fui novamente designado para vir aqui ao IA para fazer a fala aqui nessa mesa, representando, portanto, a Associação dos Docentes da Unesp, né? Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer a todos que, embora hoje eu esteja aqui representando a Unesp, eu também sou docente do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp de Marília, e antes disso, estudante da Unesp desde 1994. Tá? Eu me formei no curso de Ciências Sociais da Unesp de Araraquara. Lá na Unesp de Araraquara eu também me pós-graduei e por fim acabei me tornando docente lá na Unesp de Marília, né? Então eu vou pedir a vocês um pouquinho de paciência e para tomar a liberdade de falar um pouco sobre a trajetória enquanto estudante de graduação e de pós-graduação, para que vocês entendam um pouco melhor o que eu venho apresentar aqui hoje para todos vocês, né? Então eu gostaria de iniciar a partir do ano de 1996, quando eu já estava por volta do meu segundo para terceiro ano de graduação em Ciências Sociais, que eu tive para dar início ao meu trabalho de pesquisa de iniciação científica. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante um período de 3 meses
na linha de produção de automóveis da Suzuki, no Japão, na condição de trabalhador temporário. Né? Então, ali, durante esse momento, eu conheci um modelo de organização do trabalho, de gestão da produção, que foi o modelo responsável por alavancar a economia japonesa ao status de segunda maior economia mundial durante a década de 80 e a década de 90. Né? O chamado modelo japonês de gestão, ou modelo Toyota, né? Ou toyotismo. E esse tornou-se, desde então, o meu objeto de investigação. Ao mesmo tempo em que esse modelo de gestão elevou a economia japonesa à segunda maior potência mundial, também foi o modelo de gestão e organização do trabalho responsável pela elevação a índices recordes dos casos de suicídios de trabalhadores, e também de mortes por overdose de trabalho, uma doença reconhecida oficialmente pelo Ministério da Saúde no Japão, conhecida como karoshi, e que desde o ano 2000 já passou a ser registrada também aqui no Brasil, sobretudo entre trabalhadores do setor sucroalcooleiro. Né? Então nós estamos diante de um modelo de organização do trabalho, da produção material da sociedade, das relações de produção, que surge a partir de meados da década de 70, início da década de 80, justamente dentro do contexto do processo de dissolução do regime fordista-taylorista de acumulação de capital. Né? Então, quando a gente lembra daquelas cenas de Charlie Chaplin em tempos modernos, né? Onde ele repete mecanicamente os movimentos na linha de montagem, aquele modelo diz respeito à organização fordista-taylorista que declinou em meados da década de 70, dando então início a várias tentativas de reorganizar a esfera da produção material da sociedade. Dentre as várias tentativas, esse modelo japonês de gestão surgiu como o mais eficaz do ponto de vista não apenas da competitividade no mercado mundial, mas sobretudo do ponto de vista político, do domínio político da classe trabalhadora, que dentro do contexto fordista-taylorista havia atingido um elevado nível de organização política e sindical bastante combativo. Né? Então esse modelo Toyota, ele representa não apenas uma resposta aos limites econômicos do modelo fordista-taylorista de produção em massa de mercadorias, mas também representa uma resposta política à própria organização dos trabalhadores. Né? Dada a todas essas características do chamado modelo japonês, rapidamente, ao longo das décadas de 80 e 90, esse modelo expandiu-se para todas as economias em todos os continentes, passou a se fazer presente em diferentes contextos, não apenas que envolvem não apenas a produção material da sociedade, mas passando a exercer profunda influência sobre todas as instituições da sociedade contemporânea, incluindo aí a própria universidade. Né? Então, quando foi no ano de 2008, para minha surpresa, eu já havia concluído o meu doutorado havia 2 anos, eu fui chamado, recebi um convite bastante obscuro para ministrar uma palestra a respeito do chamado modelo japonês de gestão na Unesp de Botucatu, onde tem os cursos de medicina e para onde vão a maior parte dos recursos destinados à Unesp. E como todos vocês sabem, trata-se justamente da unidade de onde vem a nossa atual reitora, a professora Marilza, né? E qual não foi a minha surpresa, foi eu e a professora Paula Marcelino, que atualmente é professora da FEFELESH, professora de Sociologia lá da USP. Na época, nem eu era professor da Unesp, nem ela ainda era professora da USP. Mas nós fomos chamados então a Botucatu, e lá chegando ficamos surpresos ao descobrir que o convite não havia sido feito por uma docente, por um docente, mas sim pela então diretora administrativa da unidade, né, uma funcionária chamada Carminha, e que durante o almoço em que nos recebeu, também mencionou o fato de que ela própria era esposa de uma das lideranças regionais do PSDB. Né? E para
nosso espanto, essa diretora administrativa que nos chamou à Unesp de Botucatu nos recebeu bastante entusiasmada, justamente pelo fato de que estava muito interessada em aprender sobre o chamado modelo japonês de gestão, porque pretendia implementá-lo na Unesp de Botucatu. Então, esse modelo japonês de gestão, que acabou por se universalizar dentro do contexto da crise estrutural do Fordismo e do Taylorismo, responsável pelo enxugamento do quadro de trabalhadores efetivos, pela ampliação das subcontratações, pela descartabilização dos produtos do trabalho alienado. Esse é o modelo, então, que essa diretora administrativa, certamente amando de instâncias superiores, estava disposta a implementar na Unesp de Botucatu, segundo ela, a começar pela terceirização dos motoristas da instituição. Naquela ocasião, tanto eu quanto a Paula fomos bastante firmes ao tentar desencorajá-la a implementar esse modelo, justamente por sabermos das consequências nefastas para os trabalhadores da instituição, a exemplo do que havia acontecido nos mais diferentes contextos produtivos. Então, esse episódio nos mostra que a universidade não se constitui enquanto uma esfera autônoma em relação à chamada esfera produtiva da sociedade. Muito pelo contrário. O capital cada vez mais deixa bastante claro que tem um enorme interesse na universidade, na medida em que dentro da universidade pública, em que desenvolvem-se pesquisas que possibilitam tornar cada vez mais o trabalho humano mais produtivo. Essa supervalorização da pesquisa, da inovação, da tecnologia, está completamente vinculado a esse propósito que a universidade vem cumprindo dentro desse nosso contexto histórico de crise estrutural do capitalismo. Então, desde então, nós começamos a entender de forma bastante prática que esse modelo de organização que surge na esfera produtiva da sociedade, na produção da base material da sociedade, não apenas se alastra pelo restante da sociedade, mas passa também a interferir sobre a própria esfera da sociabilidade no âmbito de todas essas instituições, seja na esfera produtiva, seja na universidade, seja em todas as outras instâncias da sociedade. Então, esse modelo que vem informando o governo do Estado, que encontra-se no poder há mais de 2 décadas, sob a égide do PSDB, é justamente esse modelo que vem informando o modelo de universidade a qual atualmente nós estamos subordinados. O modelo de organização baseado nesses princípios tende não apenas a fazer com que os docentes tornem-se trabalhadores submetidos a uma intensificação crescente do trabalho, mas o mais interessante de tudo é a gente constatar as inúmeras formas de dominação que passam a recair sobre esses trabalhadores a partir do momento em que a referência torna-se justamente esse princípio de organização e gestão racional do trabalho, que nós conhecemos atualmente por toyotismo ou modelo japonês. Então, em 2009, eu me tornei docente na Unesp de Marília. E para minha surpresa, logo na primeira semana em que eu estava lá na Unesp de Marília, eu fui chamado pela então diretora da unidade para uma recepção, e naquela ocasião me chamou bastante atenção o fato de que eu ganhei um broche da Unesp, um broche bonitinho, acho que muitos aqui talvez tenham recebido também essa condecoração, e isso já me chamou bastante atenção. Por quê? Porque está diretamente relacionado a essa nova forma de gestão. Uma forma de se tentar fazer com que o trabalhador sinta-se parte da empresa. Como? Vestir a camisa. Vestir a camisa, exatamente. Esse é um dos grandes pontos dessa nova forma de dominação dentro desse contexto de trabalho. Então, para vocês terem ideia, durante a década de 60 e 70,
O lema da Toyota era proteger a empresa para proteger a vida. E a Toyota, que lançou esse modelo, empreendeu recursos enormes no sentido de fazer com que os trabalhadores passassem então a vestir a camisa da empresa. Defender a empresa como defender a vida, né? Sentir-se parte de uma grande família Toyota. É isso que estava em jogo a partir do momento em que eu vi que a própria Unesp estava dando esses elementos simbólicos para os novos professores, de modo a tentar fazê-los com que se sentissem parte da família, né? A família Unesp, né? Então eu chamo a atenção justamente para essas formas de dominação a qual nós estamos submetidos dentro desse novo contexto, que faz na esfera da produção industrial possibilitou a eliminação de uma figura bastante conhecida do chão de fábrica, que é a figura do cronometrista, né? Muitos aqui devem saber quem que é esse personagem da indústria fordista taylorista, que é aquele sujeito que fica do lado do peão, cronometrando o tempo da atividade que realizam, né? E aqueles que executarem determinada atividade dentro de uma margem muito grande de tempo são descartados. Os trabalhadores são sempre forçados a fazer a operação mais rápida, né, de forma tal que podem ser submetidos à punição, né? Pois esse novo paradigma de gestão conseguiu prescindir da figura do cronometrista. Por quê? Justamente porque possibilitou com que o controle fosse internalizado pelos trabalhadores, né, de modo que o trabalhador passa a ser um vigilante de si mesmo e de seus colegas. E dessa forma e de outras formas bastante sofisticadas, faz com que os trabalhadores tornem-se competidores entre si. Isso é algo uma realidade já bastante presente entre os docentes dessa instituição. Nós somos submetidos a uma condição, um processo de individualização tamanho, que muitas vezes nós somos levados a competir com os nossos pares. Na FEA, professor Carlos, em Ribeirão Preto, a FEA instituiu, alguns anos atrás, uma premiação de R$1.000 para o docente que conseguisse emplacar um artigo em um veículo qualizado. Isso gerou uma situação de competição tamanha entre os professores, e eu soube de forma de fonte bastante fidedigna, que professores estavam inclusive se apropriando de trabalho de estudantes, de orientandos, justamente para tentar abocanhar essa premiação de R$1.000, né? Também não é por acaso que nos últimos anos nós temos assistido a uma elevação crescente do número de docentes que têm passado a sofrer de problemas problemas que dizem respeito não apenas ao adoecimento físico, né, problemas posturais, problemas que dizem respeito à organização ósseo e muscular, corporal do professor, mas problemas de natureza psíquica. São inúmeros casos de depressão, inúmeros casos de problemas que envolvem síndrome do pânico, né, problemas que não envolvem apenas a dimensão corporal, mas sobretudo a dimensão psíquica. Também não é por acaso que o resultado do nosso trabalho passou a ser concebido como produtos. Basta vocês verem lá nos nossos currículos Lattes, existe um campo onde nós somos obrigados a mensurar o nosso trabalho como produtos. E não produtos apenas, mas produtos descartáveis. Lembrando que agora, cada artigo, cada, entre aspas, produto que nós desenvolvemos, tem uma validade de 3 anos. Então, o resultado do nosso trabalho também tende a se tornar, dentro desse contexto, uma mercadoria descartável. E não apenas o produto da nossa atividade tende a sofrer esse processo crescente de descartabilização, mas o próprio trabalhador tende a se tornar, ele próprio, uma mercadoria descartável, né? Então, justamente essa realidade que se constitui enquanto contexto historicamente determinado do processo de privatização da universidade, né? Esse processo de
enxugamento do quadro de servidores, de docentes, né? Esse processo que faz com que o nosso trabalho seja avaliado segundo concepções fabris, reduzido a uma condição de dado puramente quantitativo, ignorando todas as qualidades, né? Tem como referência esse modelo de organização fabril, né, que surge especificamente a partir da crise da chamada sociedade fordista-taylorista. Esse chamado modelo japonês de gestão, o modelo Toyota, o toyotismo, é exatamente a expressão do que nós chamamos de conjuntura neoliberal, né? E é justamente essa realidade que recai atualmente sobre o conjunto da comunidade acadêmica, seja na USP, na Unesp, na Unicamp. Tá? Então, dito isso, eu gostaria, para finalizar a minha fala, de apresentar aqui alguns dados quantitativos que eu já apresentei na assembleia que eu participei juntamente com os docentes aqui do IA há algum tempo atrás, e que dizem respeito aos dados referentes aos 3 segmentos constitutivos da nossa comunidade acadêmica. Esses dados eles foram extraídos do Anuário Estatístico da Unesp, portanto tratam-se de dados oficiais, tá? E foram apresentados pela primeira vez pelo professor Herman em uma das reuniões destinadas à recepção dos novos docentes, que na realidade nós chamamos no sindicato de uma reunião de assédio moral. Por quê? Porque nessa reunião de recepção dos novos docentes, para quem teve a oportunidade de participar nesses últimos anos, trata-se de uma reunião de intimidação dos docentes que adentram a instituição, com um recado muito claro: ou vocês produzem, ou vocês estão fora, né? Inclusive, o atual presidente da Comissão Permanente de Avaliação tornou-se famoso nessas reuniões por conta de seus bordões, né? No ano em que eu participei dessa reunião, ele disse o seguinte: olha, não fiquem tranquilos vocês professores dando as suas aulinhas, porque o que nós queremos é produção de artigos, né? Mais recentemente, esse mesmo personagem disse aos novos docentes: o seu tempo agora é meu, né? E uma outra pró-reitora do então reitor Herman disse aos novos docentes o seguinte: vocês já publicaram o seu artigo hoje, né? Então esses foram os bordões que se tornaram famosos dentro dessas reuniões de assédio e que custam caríssimo para os cofres da universidade, né? Não é barato trazer os novos docentes todos para se reunir aqui em São Paulo, custeando transporte, alimentação, né? Inclusive a primeira delas da qual eu participei não foi em nenhum prédio da instituição. Por coincidência, não por coincidência, foi no teatro do CIEE, o Centro de Integração Empresa e Escola, né? Então, nessa reunião que ocorreu no CIEE, o professor Herman, o então reitor, o professor Herman, publicizou os dados que eu vou apresentar aqui para vocês agora, para finalizar minha fala, mostrando então como que se deu, como que se criou um enorme abismo entre os números de docentes, servidores e estudantes dentro da nossa instituição. O Fórum das 6 preparou aqui uma tabela comparativa entre as 3 estaduais paulistas, a USP, a Unesp, a Unicamp e a USP, mas para economizar tempo eu vou me deter especificamente sobre o quadro da Unesp, que é o mais grave entre as 3 universidades, tá? Então é o seguinte, olha, entre os anos de 1995 a 2012, vocês vão ver como que evoluiu os índices, né, de contratação de docentes, servidores técnico-administrativos, o ingresso de estudantes de graduação e de pós-graduação no âmbito da Unesp, tá? Então, entre 1995, segundo os dados oficiais presentes no Anuário Estatístico da nossa instituição, em 1995 eram 3.497 docentes. Em 2012, esse número sofreu uma pequena elevação para 3.625. Entre um dado e outro, a taxa de variação foi de 3,7%, entre 95 e 2012. Tá? Entre os servidores técnico-administrativos, a situação foi mais grave, porque durante esse mesmo período, os servidores técnico-administrativos sofreram uma taxa de variação de menos 8,3%. Portanto, diminuíram as contratações de servidores técnico-administrativos. Tá? O senhor teria o número exatamente?
Olha, em 1995 eram 7.918 servidores técnico-administrativos. Em 2012 eram 7.257. Variação, menos 8,3%. Agora prestem atenção à discrepância em relação ao número de alunos matriculados na graduação, que em 1995 eram 19.618. Em 2012 eram 35.485. Uma taxa de variação de 81%. Alunos matriculados na pós-graduação eram 4.777 em 1995 e 11.804 em 2012. Uma taxa de variação de 147%. Tá? Então vocês confrontem essas taxas de variação de 3,7, menos 8,3, 81 e 147%, e vocês vão ter uma dimensão aproximada do que significa a intensificação do trabalho, a sobrecarga de trabalho que vocês e servidores têm enfrentado nos últimos tempos. Tá? Esses dados dizem respeito a apenas uma dimensão da atividade dos docentes, que é a atividade de ensino. Dentro desse contexto de intensificação do trabalho, nós temos sofrido pressões constantes no sentido de elevarmos quantitativamente a produção de artigos, as atividades de extensão, né? As atividades de gestão, que não constam nos editais, mas quando a gente adentra a instituição, a gente sabe que também é uma dimensão do trabalho que ocupa muito do nosso tempo e das nossas energias. Né? Então é justamente dentro desse contexto em que esse anúncio recente do reajuste de 0%, ele deflagrou uma greve como há muito tempo não se via na instituição. Já se fala da maior greve de todos os tempos, cuja legitimidade já foi reconhecida pelo reitor da Unicamp, pela própria reitora da Unesp, e ao que parece, o entrave está em relação ao reitor da USP. O professor Zac parece que tornou-se o grande entrave para que as negociações avancem em torno da questão salarial, do reajuste salarial. Tá? Só para terminar, então eu gostaria de dizer que apesar da intransigência do CRUESP, né, nessas tentativas de reabertura de negociação, finalmente, depois do ato que nós realizamos agora no dia 3, e depois de muito esforço, nós conseguimos então reabrir as negociações, e agora às 16 horas o Fórum das 6 irá se reunir com o CRUESP para tentar avançar nas negociações. Porém, como já temos dito lá no sindicato, a questão não diz respeito apenas a salário, mas sobretudo a condições de trabalho. Acho que discutirmos as condições de trabalho que temos enfrentado nos últimos anos talvez seja mais importante do que a questão salarial propriamente dita. O 0% foi apenas a cereja do bolo que faltava para toda essa insatisfação vir à tona, e para que os docentes começassem a se entender também como parte da classe trabalhadora. Tá? É isso, eu agradeço pela atenção de todos. Obrigado. Agradecemos aqui pelas palavras do professor Fábio Ocano. O deputado Gianazzi acabou de receber aqui um comunicado, ele tem que retornar com brevidade lá para a Alesp, para a discussão da LDO. Em função disso, nós temos aqui que abrir um espaço nesse momento para as perguntas diretamente. Depois eu vou convidar o professor Paulo para estar compondo a mesa conosco. Nesse momento nós abriremos 3 questões unicamente de cada segmento. Um dos docentes, um do segmento técnico-administrativo e um segmento dos estudantes. 3 perguntas, façam inscrição nesse momento, que assim que nós terminarmos essa primeira rodada de perguntas, nós iremos liberar aqui o deputado Carlos Gianazzi. Pois não, Luciano. Professor, muito obrigado pela presença. A gente sabe que é complicado encontrar espaço, né? Mas eu queria que o senhor versasse a respeito de um assunto que tem me preocupado bastante. Meu nome é Luciano, sou teria teoricamente representante dos docentes.
A questão envolve uma concentração de energia, porque me parece que a forma como os governos do PSDB e a forma como os governos do PT trataram a educação, embora eu concorde que estejam alinhadas a um projeto de mãos dadas com a iniciativa privada, são fundamentalmente diferentes. Essa questão da dispersão da energia, nesse momento, me parece bastante preocupante. Eu gostaria de saber o que tem sido efetivamente feito para concentrar as atividades e os debates em torno do problema das universidades estaduais, que me parece ser imensamente maior do que o das federais e o das privadas financiadas pelo governo federal. Porque existe um bolsão de financiamento pelo governo federal dentro das universidades privadas. Sem dúvida, oferecer um crescimento de mão de obra, uma oportunidade de mercado de trabalho, com todas as críticas que temos ao sistema e que sabemos que são pertinentes. Mas no caso dos governos do PSDB e as 3 universidades estaduais de São Paulo, o processo parece ser bastante mais violento. Então eu gostaria e também que nos informassem a respeito das próximas iniciativas, né, que isso eu espero de nós como comunidade, para que a gente possa ajudar a fortalecer o movimento que está em curso. Luciano, né? Luciano, olha, nós tivemos agora, até para entrar nesse debate que você levantou, nós tivemos agora recentemente a aprovação do Plano Nacional de Educação. E não dá para não deixar de falar que ele também tem um viés extremamente privatista. Primeiramente porque nós aprovamos os 10% do PIB em educação, mas não vai ser bem assim, todos nós sabemos, porque foi aprovado um dispositivo onde os gastos com os convênios, principalmente pelas prefeituras, esses convênios que são feitos com entidades para gestão e administração da educação infantil, serão computados também nesses 10% do PIB em educação pública, ou seja, o dinheiro da educação pública será canalizado para o setor privado. Isso com a aprovação do Plano Nacional de Educação. Dentro do Plano Nacional de Educação, o ProUni entra nesses 10%, o FIES, o Pronatec, todos esses programas do governo federal, ou seja, na prática, traduzindo, nós não vamos ter 10% do PIB em educação pública e na valorização do magistério público. Porque uma parte do dinheiro, o dinheiro da educação, será destinado às entidades privadas, seja essas de educação infantil, seja esse setor das universidades privadas que nós estamos colocando aqui. No mesmo Plano Nacional de Educação, aprovado, sancionado na semana passada pela presidente Dilma, nós tivemos também uma estratégia, são 20 metas, mas tem várias estratégias, 250 e poucas estratégias, e a estratégia número 7,23, se eu não me engano, ela resgata uma política salarial educacional neoliberal dos anos 90, que foi implantada aqui pelos tucanos em São Paulo, principalmente na gestão da ex-secretária Rose Neubauer, que essa sim arrebentou e destruiu a carreira do magistério estadual, a secretária mais odiada de todos os tempos aqui nessa gestão. Nós tivemos péssimos secretários como Paulo Renato, a Maria Lúcia, mas essa é a pior. Se você entrar nas escolas estaduais, qual foi o pior secretário? Rose Neubauer. Então, esse modelo de política de gratificação, bonificação, essa política de mérito, que foi implantada sobretudo aqui pelos governos tucanos, e agora ela é altamente questionada, tanto é que há um abandono dela por alguns setores mais conservadores, inclusive, ela é recuperada no Plano Nacional de Educação com o apoio do PT, com o apoio do governo federal. Veja bem, o PT resgatando uma política falida, danosa, perversa, que não deu certo, que acaba de vez com a carreira do magistério público. Ela é ressuscitada no plano federal, no Plano Nacional de Educação. Esse é um debate importante para a gente perceber a força desse privatismo, como que esse privatismo é forte no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, na concepção de entendimento do financiamento da educação. Tem diferenças, logicamente, agora tem pontos em comum. Eu acho que por a expansão precarizada, as universidades federais também nos últimos governos, nos dois governos Lula e no governo Dilma, houve uma certa expansão, mas totalmente precarizada. Nós não podemos nos esquecer da greve
que aconteceu nas universidades federais em 2012, né, quando o Haddad tinha acabado de deixar o Ministério da Educação e deixou também uma grande greve, uma grande crise nas universidades federais, né, todas sucateadas, degradadas, sem equipamentos, sem bibliotecas. É só vocês visitarem as universidades federais aqui em volta da cidade de São Paulo, de Guarulhos, de Osasco, de Santos. É uma precarização total. Como também a expansão feita nas universidades estaduais, mesmo pior ainda no Centro Paula Souza, que a gente não pode deixar também o Centro Paula Souza de fora disso. Há uma grande expansão de escolas técnicas, de ETECs e FATECs, mas uma expansão feita de uma forma precarizada, sem professores, sem funcionários, sem equipamentos, sem oficinas, sem funcionários de apoio. Nós temos acompanhado muito essas FATECs e ETECs no estado de São Paulo, porque lá na Assembleia Legislativa, todos os dias um deputado apresenta um projeto de lei criando uma ETEC ou uma FATEC na sua base eleitoral, na sua cidade, no seu município, para fazer média, para fazer política. E quando elas são construídas, muitas vezes são principalmente aqueles deputados ligados ao governo Alckmin, que são da base do governo, que são a maioria dos 94 deputados, 66 são da base de sustentação do governo Alckmin, do PSDB. Então, se conseguem muitas vezes a construção dessas ETECs e FATECs, mas totalmente precarizadas, sem a mínima infraestrutura de funcionamento, né? Você levantou uma questão, lógico, que do ponto de vista do financiamento, o governo federal financia e formula essas políticas de privatização. Aqui em São Paulo, já isso praticamente, o professor Paulo talvez possa aprofundar melhor esse tema, mas eu acho que aqui não há financiamento direto dessa maneira, né? Não tem BNDES para financiar, mas se tivesse, eles financiariam também, como financiaram nas gestões anteriores do PSDB. O que eu sei é que o Conselho Estadual de Educação também tem um caráter muito privatista, uma boa parte dele é constituído ou por pessoas que são ligadas diretamente ou indiretamente a esse pensamento, ou os donos mesmo do setor privado da educação no Estado de São Paulo. Então, esse é o debate colocado hoje, né, nessa questão da privatização, mas ambos os governos do PT e logicamente, do PSDB são governos, eu não tenho dúvidas, privatistas, cada um ao seu modo. Servidores técnico-administrativos. Não, perguntas? Vamos passar para os estudantes. Os estudantes podem fazer uma pergunta tanto ao professor Fábio Okada como ao Paulo Caldeira. Genásio, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a questão das fundações nas universidades públicas, que quem defende as fundações diz que as fundações arrecadam e tiram, trazem recursos mais do que o governo pode bancar, né? Então elas tiram peso um pouco do Estado, e o quanto isso no longo prazo pode ser uma coisa assim extremamente nociva para a universidade pública. Eu acho que, primeiro, do ponto de vista da concepção de educação pública, gratuita e de qualidade, principalmente nessa área do ensino fundamental, acho que a existência dessas fundações dentro das nossas universidades, elas cumprem um papel negativo, muito perverso do ponto de vista ideológico, do ponto de vista do conceito. Como eu disse inicialmente aqui, quando eu citei as fundações, eu disse o seguinte, que elas utilizam toda a estrutura da universidade pública, que é financiada com o nosso dinheiro, com o dinheiro do erário público, utilizam a marca, a história e funcionários. Além disso, ela causa uma divisão entre os servidores e os professores, porque você tem funcionários com salários maiores, as pessoas que trabalham dentro da mesma instituição, têm salários diferenciados, as pessoas que são bancadas pela fundação, o que acontece em relação às organizações sociais, né, que é essa terceirização ou privatização, principalmente na área da saúde, que tem tomado conta aqui do Estado de São Paulo e da Prefeitura também. Uma boa parte dos equipamentos de saúde do Estado de São Paulo estão sendo entregues cada vez mais para essas organizações sociais de caráter privado. Então, que acabam destruindo também o princípio do SUS, do Sistema Único de Saúde,
né? Porque dentro de hospitais públicos nós temos servidores que são pagos pelas OSs e servidores que são pagos pelo poder público. Isso gera uma crise, uma diferença salarial e uma insatisfação muito grande dentro desses hospitais, dessas instituições. São Paulo tem sido também o grande laboratório desse processo. Então essas organizações utilizam o espaço público da saúde para ter lucro, porque elas têm lucro, na verdade. Se vocês pegarem os salários, o salário hoje de um gestor de uma OS, tem gestor ganha 40 mil reais. 40 mil reais quando você tem um salário de um médico do serviço público gira em torno de 3, 4 mil reais, salário base, né? Então, agora você pega na OS um diretor que é bancado por uma organização social que administra um hospital público, é salário de 40, 50 mil reais. Nós já recebemos denúncias, encaminhamos ao Ministério Público, há uma investigação da Assembleia Legislativa na Secretaria da Saúde. Mas as fundações cumprem muito esse papel, mas sobretudo o que me preocupa é esse papel ideológico de colocar, né, em xeque, em choque esse conceito de universidade pública. E normalmente essas fundações, não todas, têm exceções, logicamente, mas no geral elas funcionam muito mais para atender os interesses e as necessidades do mercado, das grandes empresas, do que da pesquisa, do ensino e da extensão. Acho que o Fábio pode falar um pouco sobre isso, porque... Eu vou colocar uma questão. Posso? Não. Eu queria, pessoal, lembrar a toda a comunidade e colocar uma questão ao deputado Carlos, que é o seguinte: todos vocês sabem que o ex-reitor da USP, professor Rodas, está respondendo por improbidade administrativa, dado aí alguns episódios que ocorreram durante a sua gestão, e um deles muito sério é que envolve a construção de um campus universitário sobre terreno contaminado, a EASH. USP Leste. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, esse mesmo reitor concedeu uma bonificação de R$6 mil para docentes e servidores técnico-administrativos da USP. No ano seguinte, uma bonificação menor de R$2 mil, né? E agora, justamente por conta disso, ele responde por improbidade administrativa. Eu soube que, esses dias atrás, ele foi nomeado para o Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, né? Qual que é a legalidade disso? Como podemos entender isso como algo aceitável do ponto de vista político, né? O que fazer em relação a uma situação dessa? O sujeito está respondendo por improbidade administrativa e é nomeado no Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Algo análogo vem acontecendo na Unesp, na medida em que a nossa atual reitora trocou um hospital universitário por 11 cursos de engenharia. É algo que, se não é ilegal, é imoral, no mínimo, né? Como responder a esse tipo de conduta desses gestores? Existe aí uma grande imoralidade, uma atitude antiética de quem o nomeou. Agora, do ponto de vista da legalidade, acho que no momento nós não podemos ainda fazer nada, porque ele é uma representação, o MP está investigando. Se ele tivesse sido condenado, acho que nós teríamos alguma condição de fazer algum tipo de intervenção. Mas eu acho que é imoral nomeá-lo diante. Ele destruiu a Universidade de São Paulo. Nós chamamos o reitor Rodas de reitor biônico ou reitor xerife, que criminalizou durante toda a sua gestão o movimento sindical, o movimento estudantil. Alunos foram presos, alunos respondem processo até hoje, servidores foram demitidos na gestão dele, né? Ele criminalizou o tempo todo qualquer tipo de movimentação dentro da Universidade de São Paulo. Mas, na verdade, nós descobrimos, fazendo aqui uma relação com o Vladimir Safatli, que escreveu recentemente um texto nessa semana na Carta Capital, dizendo quem são os bandidos do metrô, né? Os funcionários ou os
agentes do PSDB envolvidos no trem-salão, no propinoduto, nesse grande escândalo, né, que retirou, que saqueou os cofres do metrô e da CPTM, inclusive envolvendo vários secretários, né, que são acusados, ex-secretário Rodrigo Garcia, vários homens de confiança do Alckmin e do Serra estão envolvidos, até o Aloysio Nunes, que agora vai ser o vice do Aécio, foi citado nas denúncias em relação... Oi? Ele foi retirado, mas tinha sido citado, né? Foi citado, foi retirado agora. O fato é que vários agentes do PSDB foram citados, né, e respondem processos, estão envolvidos nesses, o que nós chamamos, se tem o trem-salão do PT, tem também o trem-salão do PSDB, aqui em São Paulo, é o propinoduto. Então o Safato pergunta, mas quem são os bandidos? Os trabalhadores que estavam reivindicando melhores salários, melhores condições de trabalho, defendendo o transporte público de qualidade em São Paulo e utilizaram estrategicamente o momento da Copa do Mundo, que é legítimo para chamar a atenção da opinião pública. São eles os bandidos ou os envolvidos no trem-salão que saquearam milhões e milhões de reais dos cofres do metrô da CPTM, que é dinheiro público também. Logicamente, a mesma pergunta é feita, né? Quem eram os baderneiros, né? Quem eram os criminosos, os estudantes ou o reitor Rodas, que levou a Universidade de São Paulo a uma das maiores crises da sua história. Aí o Tribunal de Contas não aceitou as contas, o Ministério Público faz várias... O Robson Marinho, bem lembrado aqui, o Gilberto, o Robson Marinho também, que foi nomeado pelo governo, foi chefe de gabinete do Covas, é um cano de carteirinha, né? Que está envolvido nesse caso também, ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tem uma ilha em Paraty, tem uma casa de 7 milhões em Ubatuba, tem outra casa, uma mansão de 4 milhões no Morumbi, tem milhões na Suíça, nas contas suíças, e tudo bem, ninguém caça, né? Nós apresentamos já na Assembleia Legislativa requerimentos de convocação do Robson Marinho, a base do governo protege o PSDB, a sua base não deixa passar um requerimento de convocação. Nós pedimos já a cassação dele para o Ministério Público, mas não acontece nada. Ele pediu uma licença recentemente de 7 dias, um afastamento, mas isso não resolve a situação. Então, o Rodas realmente ficou muito claro após a sua gestão, após essa crise, que para nós já era muito certo isso, mas agora para um setor da sociedade que os bandidos não eram os alunos, os funcionários, não era o Brandão, o pessoal do Sintusp, mas sim o Fábio, que está preso, né? Ele foi um preso político hoje. Nós fizemos um debate hoje de manhã na USP, uma força-tarefa para ajudá-lo. Enfim, o Rodas realmente que hoje responde a todos esses processos, esses e outros que você citou aqui, tá bom? Mas assim, no momento, juridicamente falando, é difícil uma medida, mas vamos acompanhar. Se ele for condenado em algum desses processos, nós vamos ter um instrumento importante jurídico para questionar essa nomeação. Ok. Nós teremos mais uma pergunta aqui no servidor técnico administrativo pela servidora Thaís. Boa tarde. Aproveitando o ensejo, a gente tem sido pauta do sindicato a discussão sobre a paridade. Queria que vocês falassem um pouco sobre o assunto. Paridade. Você comentou que tem um projeto de lei aqui no Gianazzi que fala sobre eleições diretas para reitores e vice-reitores nas 3 universidades públicas. É o projeto de lei 676, 696, mas de qualquer forma eu gostaria, que é um projeto que tem uma discussão muito grande, eu venho acompanhando isso desde 2008, eu fiz parte da comissão que sobre o cinto médico, a questão sobre a paridade. Essa questão da paridade, porque a empregada na Universidade Estadual Paulista, o seguinte, olha, 70% do peso dos votos docentes, 15% dos demais segmentos, estudantil. Isso é LDB. No LDB. Em São Paulo mexer nisso, porque se não mexer na LDB, mas essa pergunta do deputado, isso está na lei. Ok.
esclarecimento do professor, de forma que isso está previsto na LDB. Só que a discussão que nós estamos tentando fazer aqui nesse momento, a questão da paridade, porque ela envolve toda essa questão de como é que vai ser feita a gestão da universidade, da forma como isso acaba acontecendo. Evidentemente, os demais segmentos, tanto o estudantil como o técnico administrativo, evidentemente tem um peso muito pequeno na condução da gestão administrativa da universidade em função desse peso menor. Isso aí também não só se aplica também nas eleições para reitor, como também para diretores das unidades e me parece também para informar também a questão dos órgãos colegiados. Então, a pergunta está sendo feita diretamente também, tanto para o Genásio como também para o professor Flávio. Bem, com relação à questão da paridade, eu era estudante de graduação ainda em 98, quando essa proporcionalidade 70-15-15 foi instituída. Até então, a proporcionalidade era paritária, era 33, 33 e 33 para os 3 segmentos. Né? Atualmente, nós temos 2 instâncias na universidade onde foi mantida a paridade no voto, que são os conselhos de curso, pelo menos a minha unidade funciona dessa maneira ainda, e a Comissão Permanente de Permanência Estudantil, criada desde 2013, justamente a partir da mobilização dos estudantes. Né? Então, no meu entendimento, existem instâncias da universidade onde a paridade ela não seria passível de ser aplicada. Isso é o resultado de uma longa discussão que nós temos feito lá na Unesp de Marília, como, por exemplo, questões que envolvem pesquisa, especificamente. Aí, então, estudantes, sobretudo de graduação, que nunca tiveram envolvidos em atividade de pesquisa, não teriam condições de opinar de forma paritária nessas comissões. Né? Agora, na grande maioria das instâncias da nossa universidade, a paridade do voto ela é possível de ser aplicada. Agora, eu não sei se, subordinada à LDB, nós estamos de mãos atadas em relação a essa proporcionalidade 70-15-15, né, ou então, se mediante a organização política de estudantes e servidores técnico-administrativos, não seria possível revertermos essa proporcionalidade, que coloca todas as decisões na mão dos docentes, praticamente. Eu sou favorável à paridade do voto. Essa proporcionalidade 70-15-15, ela traduz o autoritarismo impregnado na estrutura universitária. Nós precisamos entender que essa modificação ela não vai acontecer de forma espontânea, mas sim a partir de pressões vindas de baixo para cima. Né? Eu não acredito que seja uma proporcionalidade irreversível. Né? Eu acredito sim que com luta, com pressão, com debates acalorados, com manifestações, nós conseguiremos sim tornar essa universidade um espaço mais democrático, porque 70-15-15 é algo absurdamente antidemocrático. Eu estou aqui na condição de representante da Unesp, mas eu também tenho críticas em relação à minha categoria, porque eu vejo que muitos dos nossos colegas, nesse modelo de universidade a qual nós estamos subordinados, vem incorporando uma forma de conduta baseada no individualismo puro e simples. São professores que se recusam sistematicamente a discutir questões políticas, questões que estão relacionadas ao coletivo, aos rumos da instituição, estão completamente mergulhados na sua produção de pesquisa, em engordar o seu próprio currículo Lattes, em pensar na própria carreira, e as questões coletivas elas são sistematicamente deixadas de lado, em nome desse comportamento individualista. Né? Então eu vejo esse momento que nós estamos vivendo como um momento histórico muito importante, porque esse 0% acabou por trazer muitos desses professores para fora dessa bolha de individualismo e estão agora voltados a discutir, de fato, questões coletivas. Eu tenho a impressão de que trata-se de um momento favorável para discutirmos democracia na universidade. Democracia de fato,
não essa mera formalidade com a qual nós estamos acostumados a lidar. Né? Quando nós apresentamos esse projeto de lei, Gilberto, que institui a eleição direta para reitores e vice-reitores das 3 universidades, nós fizemos esse debate e, na verdade, repetindo aqui, lembrando que esse projeto foi apresentado a pedido do movimento organizado, de vários setores organizados da comunidade acadêmica. E nós não colocamos, nós não detalhamos essa questão da paridade justamente por conta dessa questão que o professor Palma colocou. Tem a LDP, se eu apresentasse esse projeto, ia ser barrado na Comissão de Constituição e Justiça, porque ele afrontaria a Constituição Federal. Então nós deixamos aqui em aberto isso, até porque depois você faz esse debate através da regulamentação da lei, porque ao mesmo tempo nós pedimos para os nossos deputados federais em Brasília, do pessoal, apresentarem uma proposta de modificação da LDB. A LDB tem que ser alterada também, até para que nós não possamos ter um óbice, que é a aprovação dessa proposta aqui em São Paulo. Então tem esse movimento em Brasília pela mudança da LDB, esse artigo. Agora, de qualquer forma também, eu acho que as leis também são feitas para serem violadas e desrespeitadas quando elas não traduzem mais, não representam mais os interesses da população. Então, aí que vem a desobediência civil, vem muito daí, né? Então, quando a lei não traduz mais a necessidade concreta da população, o interesse da população, quando ela não é mais um instrumento benéfico para a população, para o setor, essa lei não tem mais sentido, ela tem que ser revogada, anulada, ela tem que sair do ordenamento jurídico, ou, enquanto isso não acontece, ela pode ser desrespeitada. Outro dia eu estava num programa, dando uma entrevista no Jornal da Gazeta, logo após a greve dos metroviários, para Maria Lídia, aquela jornalista da TV Gazeta, e ela tentando me encurralar de todo jeito, né, com a questão dos metroviários. Você é a favor da greve dos metroviários? Sim, lógico, sim, mas é uma greve ilegal, ela foi julgada ilegal. Você é a favor de uma greve ilegal? Aí eu questionei, falei, olha, falei exatamente isso, né, que é um absurdo a justiça julgar uma greve. A greve não tem que ser julgada pela justiça. A greve é um instrumento, é um direito dos trabalhadores, é um instrumento de luta dos trabalhadores. A justiça não pode se envolver nisso, a justiça não pode julgar uma greve, que é a única arma, esgotadas todas as possibilidades de negociação, que sobra para o trabalhador é a greve, não tem outro instrumento de luta para ele. Então é um absurdo o julgamento de uma greve ilegal, isso não tem cabimento. Então nós temos que questionar isso, que a justiça, ela também tem lado, a justiça ela é ideológica, ela tende a interesses econômicos, interesses ideológicos, políticos e de classe, ela não é santa. A justiça, né, tem os seus interesses, sobretudo políticos. Logicamente que vai ser legal uma greve dos metroviários na véspera da Copa do Mundo. Eu questionei isso, porque a gente não pode se ater muito a essa questão jurídica. Às vezes nós somos obrigados a desrespeitar a legislação, nesse caso que eu estou citando aqui, em relação. Então nós podemos criar formas alternativas até de implantar aqui em São Paulo, mesmo que a LDB não seja modificada, na informalidade, buscando outro caminho para implantar de fato uma gestão democrática com paridade, onde toda a comunidade acadêmica possa participar de fato, não só da escolha dos reitores, mas sobretudo da gestão da universidade. Ok. Nós teremos agora, nós pediríamos aqui para que nós pudéssemos liberar aqui o deputado Carlos Gianazzi, que pela questão do horário está saindo aqui. Agradecemos você, Carlos, muito obrigado por você ter vindo aqui, nos prestigiado com a tua presença. Você consegue sair daqui do IAN, com certeza? Sim, por favor, esperar para tentar aprovar a emenda aqui de vocês, tá bom? Obrigado. Fábio, fica mais um pouquinho conosco. Eu vou convidar para a gente ver o professor Palma. Eu gostaria que o senhor estivesse aqui, professor Palma. Se eu viesse compor na mesa até para nós encerrarmos aqui, por gentileza. O professor Paulo vai estar conosco aqui, está sendo encerrado aqui. Nós vamos fazer agora uma mesa para encerrar o nosso debate, uma vez para terminar às 16h30. Nós vamos encerrar o nosso debate. Obrigado, Cássio.
Nós vamos encerrar o nosso debate, a previsão de término é 16h30. Olha, nós vamos encerrar então o nosso debate aqui. Nós temos uma fala agora do professor Paulo, e logo em seguida faremos mais 3 perguntas, encerrando o nosso debate na tarde de hoje, ok? Então, passo aqui a palavra, professor Paulo. Bom, eu não estava esperando falar de improviso mesmo. Assim que funciona. Começar a esclarecer essa questão aí para não ficar parecendo que eu sou contra a paridade. Eu disputei 3 eleições no IAP. Uma para vice, uma para diretor e uma para diretor, né? As 2 primeiras que eu perdi, eu defendi a paridade, inclusive publicamente. E eu sei que isso pesou no resultado. A terceira eu ganhei porque não tive adversário. Candidato único, então. No caso, você, Paulo, e o Jaime. O Jaime era o vice, nós fizemos uma dobradinha. Nas outras anteriores, estava com quem? Na anterior eu disputei contra a Marisa e antes para vice com o Camis. E eu perdi as 2 e eu sei perfeitamente que o problema todo é que, de um modo geral, não estou dizendo que não há exceções e pode ser que hoje a situação seja outra. Eu estou falando de eleições que eu disputei há quase 10 anos atrás. Mas o corpo docente é contra. A questão paritária, mais ou menos o que você falou. Quer dizer, há uma resistência em sentar paritariamente em torno de uma mesa para discutir as questões. O meu entendimento é o seguinte: o que a LDB não permite? Ela não permite que no colegiado que indique reitor, mesmo no caso da Unesp, porque o Janás defende eleição direta. Na Unesp é direta. A eleição é direta. É diferente do processo da USP e da Unicamp. Agora, acontece que na hora de você computar os votos, você tem que respeitar o que está na LDB. 70% vale para os votos do professor, vale 7%, e os outros 2 segmentos tem 3%, para dividir. Inclusive não está claro qual se essa divisão é 15-15, como tem sido feito. Poderia ser diferente. Agora, eu entendo o seguinte: nos demais colegiados, que não implicam na escolha de eleitor, não há nenhum óbice que haja paridade. Não há nenhum problema. Agora, quais são os colegiados que é que escolhe o que vai referendar o reitor? É o CO. Então, no CO tem que respeitar a paridade, mas não nos demais colegiados da universidade. Olha, de qualquer jeito, eu acho que o problema todo é um movimento que leve à revogação do artigo da LDB. Eu não tenho de cabeça aqui, mas se eu não me engano é 54, qualquer coisa. E deixa muito claro lá, e eu sei disso porque na época que a LDB foi aprovada, em 96, eu estava em Brasília. E eu sei que isso aí foi um empenho direto do ex-ministro Paulo Renato, que não queria, que as universidades federais já vinham praticando a paridade. Tem um caso, inclusive, que o Paulo Renato usava muito como argumento para ser contra a paridade, e teve o caso de uma federal que um funcionário virou reitor, em função da paridade. Ele tinha toda a titulação como funcionário, mas ele tinha toda a titulação acadêmica, e ele virou reitor numa federal. E o Paulo Renato detestava isso, e ele se empenhou enormemente para que na LDB, como eles tinham maioria no Congresso, fizeram o que fizeram. Agora, eu quero dizer mais o seguinte também: eu gostaria que o Janás estivesse presente. Tive que sair na hora que ele estava aqui, eu não pude falar porque você disse que era um funcionário, um docente e um aluno. Eu não acho que PT e PSDB é a mesma coisa. Eu concordo com o Luciano. Não é a mesma coisa. E eu acho que esse tipo de posição assim tão extremada não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Quer dizer, é tudo igual. Está no mesmo saco. Está tudo no mesmo saco. É igual a declaração que eu vi hoje do Geraldo Alckmin. Nessa eleição nós vamos combater o malufismo. O Maluf é candidato, por acaso? Que malufismo? Até onde eu... Quer dizer, está querendo resgatar aquela coisa antiga. Lá para trás era isso. Hoje não é mais, Maluf não existe. Nós vamos combater o fascismo. A questão é essa. Por isso que eu acho que a gente tem que separar um pouco as águas. Eu acho que não adianta... Bom, primeiro, um movimento desse, a gente tem que começar
naquilo que nós temos concordância, não na divergência. É claro, o Fábio pensa de um jeito, eu penso de outro, você pensa de outra forma, aqui vários colegas pensam diferentemente. Agora, acontece o seguinte, nós estamos numa luta por conta de salvar essa universidade. Porque o problema é muito maior do que essa questão do 0%. Embora seja isso que esteja no momento... A ordem do dia. Está na ordem do dia. Agora, vou dizer o seguinte, se nós não tivermos força para realmente colocar em prática aquilo que já foi colocado aqui pelo Janás, eu tenho muita concordância com o Janás, não é? Tranquilo. Só que é o seguinte, o Janás é o Janás, ele é muito da Assembleia Legislativa. Você tem que ganhar, 94. Você tem que ganhar os outros, entendeu? Você tem que procurar. E você não vai ganhar os outros se você chegar com essas posições muito extremadas, quer dizer, aí você afasta. Agora, olha o seguinte, o problema é de financiamento. É óbvio que a receita hoje não dá, o cobertor está curto, é em função da expansão que houve nas 3 universidades, sem dúvida. Mas há um problema ligado a isso, que é o problema de gestão também. E nós não melhoramos a gestão se nós não conseguirmos melhorar a participação nas decisões que